Uma boa noite, meus irmãos. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos guie nessa noite, nessa reunião, e que Ele venha derramar a luz do Seu Espírito sobre esta palavra. Pai, no nome de Jesus, nós te rogamos que nesta noite Tu possas derramar da luz do Teu Espírito sobre a Tua palavra, sobre as nossas mentes, sobre o nosso coração, Senhor. Para que nós venhamos não apenas ouvir, mas receber Tua palavra. E que ela não venha ser meramente conhecimento, mas vida dentro de nós. Que ela nos guie, para que nós possamos desviar de tudo aquilo que não glorifica o Teu nome. Que ela possa corrigir em nós toda deficiência no entendimento e na vida. Senhor, nós te pedimos, revela-te a nós, derrama do Teu Espírito, da porção que nós necessitamos, no grande e poderoso nome do Teu Filho Jesus. Que cada pessoa neste lugar possa receber Tua palavra, para aquilo que ela precisa, em nome de Jesus, nós te rogamos, nós te pedimos, amém. Meus irmãos e irmãs, abram suas Bíblias comigo em um texto, aqui em 1 Pedro, o capítulo 4, e o versículo 17, está assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Esse primeiro começa por nós. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Agora, por favor, venham comigo em 2 Crônicas, o capítulo 36. Esta será uma leitura um pouco mais longa, porém muito importante. Preferiria ler algumas porções, porém, para aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, eu vejo de extrema necessidade que nós leiamos esses textos, não todo o capítulo, mas pelo menos uma parte considerável dele, até o versículo 21. Vamos primeiro fazer uma leitura. Peço aos irmãos que acompanhem com a maior diligência possível. Eu creio que depois vocês ficarão encorajados de fazer observações, sublinhar frases, que acredito será de grande importância. Mas agora vamos fazer uma leitura cuidadosa dos 21 versículos apenas, não todo o capítulo. São 23 versículos, vamos ler praticamente todos, mas com muito zelo vamos observar a leitura atentamente. 2 Crônicas, capítulo 36 diz: então o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai em Jerusalém. Era Joacás da idade de 23 anos, quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém, porque o rei do Egito depôs em Jerusalém e condenou a terra a contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. E o rei do Egito pôs a Eliaquim, irmão de Joacás, rei sobre Judá e Jerusalém. Por que Judá e Jerusalém? Porque aqui o reino do sul era constituído de 2 tribos, Benjamim e Judá. Aí diz assim, versículo 4: e o rei do Egito pôs Eliaquim, irmão de Joacás, rei sobre Judá e Jerusalém.
e mudou-lhe o nome para Jeoaquim. Mas a seu irmão Joacás tomou o Neco, que era o imperador do Egito, e o levou para o Egito. Era Jeoaquim de 25 anos de idade, preste atenção em cada detalhe, irmãos, nos nomes, na idade deles, quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos de Deus. Versículo 6, subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então nós estamos estudando sobre o julgamento da grande meretriz. Esta é a terceira palavra. Então, mais uma vez, vocês estão vendo? Estamos estudando sobre Babilônia. Preste atenção, porque estamos dentro do mesmo tema, o julgamento da grande meretriz. Aí diz, subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou em cadeias, para o levar à Babilônia. Também alguns dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia, e pô-los em seu templo em Babilônia. Quanto aos mais atos de Jeoaquim e das abominações que fez, e ao mais que se achou nele, eis que está escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, agora preste atenção, Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Joaquim 18 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor. Na primavera do ano, mandou o rei Nabucodonosor levá-lo à Babilônia, com os mais preciosos utensílios, os tesouros da casa de Deus. Estabeleceu Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar. Reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Então aqui nós temos que entender todo o livro de Jeremias, para compreender o que exatamente isso significa. Mas não é o momento, mas eu creio que isso pode lhes ajudar, pode lhes inspirar a ler o livro de Jeremias. Rebelou-se contra o rei Nabucodonosor, que tinha juramento por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes, os sacerdotes e o povo, aumentava mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadeceram do seu povo e da sua morada, da sua casa, da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que, olha que frase, irmãos, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Por isso, olha que frase, irmãos, tão importantes. Por isso, o Senhor fez subir contra eles o rei dos caldeus. Quem é o rei dos caldeus? Nabucodonosor. A Caldeia é Babilônia, o qual matou os seus jovens à espada. Babilônia mata os nossos jovens. Matou os seus jovens à espada. Aonde, irmãos? Na casa do seu santuário. Não teve piedade dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Olha o versículo 18 e 19, preste atenção nesses dois versículos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa de Deus. Que frase importante, irmãos.
e os tesouros do rei, dos seus príncipes, tudo levou ele para Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Sabe quem queimou a casa de Deus, derrubou os muros? Babilônia. Todos os seus palácios queimaram, destruindo todos, também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, quando vieram os medos e Pérsia. O rei Ciro, aqui é uma referência a ele. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Vejo que é uma leitura longa, porém extraordinariamente necessária. Amados em Cristo, vamos olhar com muito cuidado. Nós não podemos fazer uma leitura como esta e acharmos que estamos olhando para o passado, vendo história. Meus irmãos e irmãs, eu peço a Deus que corrija o nosso coração e nunca nos deixe olhar para a sua palavra como se nós estivéssemos lendo um livro que foi publicado por mãos humanas. E graças a Deus, esse é um argumento que muitos céticos usam, que a Bíblia foi escrita ou foi publicada por mãos humanas. Claro, ela foi escrita e publicada por mãos humanas, mas sob a inspiração de Deus, porque se este livro fosse escrito pela mão de um anjo, com certeza ele não estaria aqui diante de nós. E outro detalhe, de uma maneira minuciosa, você sabe muito bem que nós não temos nenhum manuscrito original, aqueles que os próprios apóstolos ou os profetas, os escritores antigos do Velho Testamento escreveram do próprio punho. E também damos graças a Deus por isso, porque se tivesse, irmãos, com certeza seria uma peça que valeria milhões e milhões de dólares. Mas Deus soube trabalhar. E o que nós buscamos neste livro não é só a sua letra, não é só a sua história. Somente pelo Espírito de Deus, como disse Paulo, que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. E o que nós buscamos neste livro não é a sua história, não é simplesmente olhar para ele e ver o que aconteceu, é poder enxergar além da história, é poder enxergar neste livro a mente do seu autor, que é o próprio Deus, e saber que este livro, ele não é apenas constituído de letras, mas de vida, e saber que a mente de Deus está por detrás de cada palavra deste livro. Então, eu digo para vocês, nós não estamos olhando o final da história do Reino do Sul, nós não estamos olhando a história quando a Babilônia entrou e destruiu a nação de Israel. Nós não estamos vendo esse cenário trágico de maneira histórica. Nós estamos tentando entender de maneira profética a palavra de Deus. Eu vou repetir isso mais uma vez. Nós não estamos olhando para a palavra de Deus de maneira histórica. Nós estamos olhando para a palavra de Deus de maneira profética. Essa cidade aqui, Babilônia, que foi o instrumento que Deus usou para disciplinar o seu povo, para corrigir o seu povo, para levar o seu povo e mantê-los em um cativeiro de 70 anos, não é apenas uma cidade, essa cidade que é mencionada desde o livro de Gênesis até Apocalipse, ela tem um significado espiritual, e que nos revela algo muito maior do que o que podemos ver pela história, porque pela história nós podemos ver a profecia se revelando nos nossos dias, porque a Bíblia é constituída de uma linguagem simbólica, e a simbologia é um dos itens da linguagem profética. Babilônia, do capítulo 17, do capítulo 18,
tem toda a sua estrutura profética constituída ao longo de toda a Bíblia. Como já estudamos isto nos primeiros estudos das 7 trombetas, que nós precisamos ver uma profecia Apocalipse e construir toda a sua interpretação a partir dos livros da Bíblia, ou ao longo de toda a Bíblia. Às vezes é necessário buscar peça por peça, para montar o grande cabeça profético, que está registrado no livro de Apocalipse. Assim nós estamos fazendo com Babilônia. E aqui nós temos um ponto importante, irmãos. Aqui nós estamos vendo, não história, mais uma vez, repito mais uma vez, estamos vendo profecia. Há um texto que diz que tudo que foi escrito, Romanos, diz que tudo que foi escrito, Romanos capítulo 5, foi para o nosso entendimento, foi para que tenhamos revelação. Paulo, ele escreve para os irmãos em Éfeso, no capítulo 1, ele ora, ele diz assim, que ele orava para que Deus desse a eles o quê? Espírito de sabedoria e de revelação. Qualquer pessoa, por mais culta que ela seja, ela pode pegar este livro, ela pode ler todas as páginas deste livro, com toda a sua cultura, com todo o seu conhecimento. O que ela vai obter aqui? Conhecimento, mas nunca revelação. Pode estudar nos maiores seminários do mundo, e pegar esse livro, e examiná-lo. Pode gastar 50 anos da sua vida examinando esse livro, e o que ela vai ganhar com isso? Conhecimento de história, nunca revelação. Revelação você não ganha quando você busca conhecimento nesse livro. Revelação você ganha quando você busca o falar de Deus nesse livro. Aí está um detalhe. E o que é que nós estamos buscando nessa noite? O que é que Deus tem para falar a nós agora sobre o que está escrito nesse capítulo 36 de 2 Crônicas? Primeiro nós lemos a primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, onde diz, no versículo 17, ocasião de começar o juízo sobre a casa de Deus. Vamos nos deter rapidamente sobre esse versículo, para que nós venhamos atentar para este capítulo 36 de 2 Crônicas. Irmãos, preste atenção nesse versículo de Pedro. Diz assim, ocasião de começar o juízo. Pega essa palavra, juízo aí. Ocasião de começar o juízo pela casa de Deus. Meus irmãos e irmãs, Babilônia não é a casa de Deus. Escute isso, Babilônia não é a casa de Deus. Guarde isso no seu coração. Mas nós sabemos que Babilônia é uma entidade espiritual terrível, devastadora, que tem um caráter religioso, que tem um caráter maligno, perverso. E seu único objetivo é destruir a casa de Deus. Então guarde isso, Babilônia é uma força maligna, terrível, que tem como propósito destruir o testemunho de Deus na terra. O testemunho de Deus na terra não está na religião. O testemunho de Deus na terra não está na política. O testemunho de Deus na terra não está nas religiões deste mundo, nos políticos deste mundo. O testemunho de Deus na terra está na sua casa, e a sua casa é a sua igreja. E a igreja não é uma constituição natural, a igreja é uma constituição espiritual. Então preste atenção. Essa palavra juízo aí, em 1 Pedro 4,17. Essa palavra no texto original é crise. Crise. E quando você estuda essa palavra crise, qual é o significado dela? Crise. Então, primeiro, irmãos, haverá uma crise. Antes que este mundo seja julgado, antes que venha o juízo das nações, virá uma crise sobre a casa de Deus.
E nós estamos nesta crise. Vou falar disto em uma das últimas palavras sobre apostasia. Então não vou me deter neste texto agora. Nós vamos nos deter neste capítulo. Então vai começar uma crise. E talvez lendo este capítulo nós possamos compreender um pouco mais sobre toda a natureza desta crise. Veja aqui, irmãos. Vamos resumir, fazer uma síntese de todos esses textos que nós lemos. Vamos parte por partes. Primeiro, quando você volta para o versículo 1 do capítulo 36. Após a morte de Josias, você se lembra muito bem, Josias foi um rei piedoso. Ele procurou promover uma reforma espiritual em Judá. No tempo de Josias, encontraram o livro, encontraram a palavra de Deus. E este achado, essa descoberta, quebrantou o coração de Josias. Foi aí que ele se deu conta que não se celebrava a Páscoa. A Páscoa é a figura da reunião da mesa do Senhor. O povo estava dividido, não tinha comunhão, não tinha orações. Então nós temos aqui a palavra, a comunhão, o partir do pão e as orações, que são os 4 fundamentos da visão celestial, que são os 4 fundamentos da vida prática da igreja. Então o que acontecia em Judá? O povo estava entregue a si mesmo, numa vida de idolatria, de perversidade moral e espiritual. Os profetas não eram ouvidos. Então aí promove-se esta reforma no tempo de Josias. Jeremias já profetizava há 5 anos, mas não era escutado. Ele não era levado a sério. E o povo, de maneira fingida, buscou um arrependimento, mas não tirou os ídolos dos seus corações. E o que aconteceu, irmãos? Aconteceu que assim que Josias morreu, e agora começa esse capítulo 36, quando Josias morreu, Joacás, seu filho, começou a reinar no seu lugar. Então, você vai ver isso aqui. Diz que o povo, após a morte de Josias, fez Joacás rei de Judá. Mas ele era muito jovem, tinha apenas 23 anos de idade. E se você observar, cada um deles, Joacás, Eliaquim, Joaquim, Zedequias, todos eles eram jovens. Sabe o que você vê nisso, irmãos? Nós estamos vendo aqui as características daquilo que resulta em Babilônia. Imaturidade. Paulo, exortando Timóteo, diz que ele diz para Timóteo não confiar o ministério a neófitos, pessoas recentemente plantadas, pessoas imaturas. Sabe a razão de Babilônia? Sabe por que existe Babilônia? Porque existe muita imaturidade no meio do povo de Deus. Nós somos, irmãos, biblicamente falando, a geração mais analfabeta que já existiu na terra. Biblicamente falando, nós somos a geração espiritualmente ignorante. Talvez não tenha pisado na terra uma geração, biblicamente falando, mais pobre do que a nossa. Por isso que hoje Babilônia está arraigada daquilo que nós chamamos de cristianismo em nossos dias. A identidade da igreja está perdida, e aquilo que se acha que a igreja é Babilônia. Eu estava ouvindo um irmão muito sério. Ele é um pastor num grupo denominacional aqui no Brasil. Ele é uma pessoa séria. Então ele estava falando desse título, que não é título, é uma função espiritual, é um dom de Cristo concedido àqueles que ele escolhe. Então ele está falando de pastor. Então ele dizia assim que outrora, ele é já um irmão antigo no ministério. Ele diz que outrora, quando se falava de um pastor, era uma pessoa respeitável, uma pessoa admirada.
Então ele, falando, ele diz que frequentemente vai ao Canadá, mas ultimamente, quando ele chega no Canadá e se identifica como um pastor, da última vez colocaram ele numa sala e ele teve que ficar horas lá sendo interrogado. O que ele queria lá? Quais eram as intenções dele? Porque hoje, esse ofício do Espírito se tornou um título de vergonha, de aproveitadores. Esta é uma das grandes provas da própria degradação e do mau testemunho que esse cristianismo degradado tem dado diante dos olhos do mundo. Então, o irmão dizia que se você fosse em algum negócio, algum comércio, você se identificava como um pastor, as pessoas tinham respeito, tinham temor. Hoje, fecha as portas, não abre portas. Mas sabe o que é isso, irmãos? Não é a degradação do ministério, é a degradação do todo. Essa Babilônia, está vendo aqui? Olhe para cada um deles, todos jovens, todos imaturos. A imaturidade é o que resulta em Babilônia. Mas vamos avançar. Agora diz, outro ponto que vocês notam aqui é que Judá era um reino vassalo do Egito. Aí o rei do Egito foi lá, pegou Joacás, levou para o Egito, e ele morreu lá no Egito. Em 2 Reis, capítulo 23, versículo 34, diz que ele morreu no Egito. E constituiu Eliaquim, que depois ele mudou o nome para Jeoaquim, como rei em Judá, no lugar de Joacás. Agora, observe que o Eliaquim, era muito jovem, tinha 25 anos, reinou 11 anos em Jerusalém. Mas existem dois detalhes notáveis sobre a sua vida. Primeiro, que ele fez o que era mal perante o Senhor. Mal, essa palavra mal aqui traz a ideia, no sentido hebraico, de maligno. Sabe o que é fazer uma coisa maligna? Fazer uma coisa maligna é fazer algo debaixo do poder do maligno. Ninguém faz uma coisa maligna só porque simplesmente tem um coração pecaminoso. Uma coisa é cometer pecados, outra coisa é cometer algo maligno. Uma coisa é você cometer pecados, que é inerente à natureza, mas quando você comete malignidade, é muito mais do que você cometer algo inerente à sua natureza. É você cometer algo debaixo da influência do poder das trevas. Uma coisa é você fazer algo influenciado pelo poder da carne, outra coisa é você fazer algo pelo poder do próprio Satanás. Então, malignidade aqui é sinônimo de satanismo. É a esfera mais elevada que pode se encontrar o coração do homem. Mas o ponto aqui, muito interessante, é que nós não estamos falando de um ímpio, nós estamos falando de alguém que tinha uma herança espiritual, alguém que estava colocado sobre um trono espiritual, que era o trono de Judá. Esse trono de Judá, ele tinha uma sucessão, e o objetivo final desse trono é que aquele rei um dia viesse e sentasse. Mas porque não tinha um trono aqui na terra, ele teve que nascer numa manjedoura, porque Israel estava em completa decadência. Mas um dia, irmãos, talvez os nossos olhos se abram para ver o profundo significado disso, irmãos. Peço ao Senhor que nessa noite Ele possa abrir os seus olhos espirituais para te dar discernimento da seriedade disso. Nós não estamos falando de Eliaquim ou do Jeoaquim, de um ímpio, mas alguém que estava sentado no trono de Davi. Ali havia uma herança espiritual, havia um propósito divino. Aquele trono era a representação do testemunho do governo de Deus na terra. E sabe quem era Eliaquim? Alguém que estava sobre a influência do maligno, por isso que ele cometia coisas malignas diante do Senhor. Essa palavra perante dá a ideia de face. Ele cometia algo maligno diante da face do Senhor. O sentido da frase, na sua composição no hebraico, é que ele fazia o que fazia para afrontar a Deus. Isto é, ele pecava de maneira consciente.
Irmãos, quando nós vemos a perversidade hoje no meio cristão, quando vemos esses, entre aspas, esses líderes, que se dizem líderes da igreja, os apóstolos da igreja, os pastores da igreja, os donos da igreja, como alguns se acham, nós começamos a entender o que significa essa palavra mal, maligno. Pessoas que estão na igreja do Senhor, fazendo o que fazendo, porque eles acham que a igreja é deles. A igreja não é deles, a igreja é de Cristo, ela é a noiva de Cristo. Essa igreja será a esposa eterna de Cristo. É Ele quem está edificando esta igreja. Esses mercenários, sob a influência maligna, eles estão destruindo o testemunho de Deus na terra. Olhe para as revistas, que só vivem falando deles, ostentando posição, ostentando prosperidade, ostentando isso, ostentando aquilo. E Satanás tem dado a eles o poder que eles precisam para dissimular cura, para dissimular milagres. Eles pregam isso por quê? Porque são estas coisas que sustentam este suposto ministério deles. Isto é o que diz a Bíblia: fazia coisas malignas perante o Senhor. É edificar para eles mesmos. E você pode ver, eles são os apóstolos, as esposas são bispas, são apóstolos, o filho é uma cadeia que se limita a eles, de ministérios. Irmãos, isso não existe no verdadeiro sentido daquilo que é igreja, na verdadeira definição daquilo que é igreja. Ministério não é um cabide de emprego familiar. Está vendo o que diz a Bíblia? Ele fazia coisas malignas. Quantas coisas malignas hoje estão sendo feitas em nome de Deus, dizendo que é para Deus, mas afrontam a face de Deus. Este é o resultado de Babilônia. Babilônia tem suas raízes aqui, irmãos. Babilônia, espiritualmente falando, tem suas raízes aqui. Veja, outro ponto que eu quero que vocês notem aqui. Diz que subiu, pois, contra ele, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com 2 cadeias de bronze para levar a Babilônia. Agora você entendeu aqui a palavra crise, porque a palavra bronze, na tipologia bíblica, fala de juízo, fala de crise, fala disto. Outro ponto que eu quero que vocês notem, diz assim: alguns dos utensílios da casa do Senhor foram levados por Nabucodonosor. Olhe bem, alguns utensílios foram levados por Nabucodonosor para a Babilônia, e ali, sabe onde foram colocados todos aqueles utensílios sagrados, aqueles utensílios, irmãos, cada um deles, escute o que eu vou te dizer, cada um daqueles utensílios tinha um significado espiritual que apontava para a pessoa e obra de Cristo. Eu creio que eu não tenho palavras suficientes, irmãos, para poder explicar isso para vocês. Eu não vou conseguir explicar isso para vocês. Só o Espírito de Deus. Quando você olha Êxodo capítulo 25, você se lembra quando Deus deu para Moisés os detalhes de todo o tabernáculo, das medidas, das cores, dos materiais, como cada material deveria ser feito, a medida, tudo aquilo era espiritual, irmãos. Pense nisso, por favor. Tudo aquilo tinha a ver com a mente de Deus, não com a mente de Moisés. Deus disse assim para Moisés: tome cuidado, faça tudo conforme o modelo que te mostrei no monte. Moisés não poderia exceder em nada, ele não poderia diminuir o valor de nada. Quando você estuda como o tabernáculo, como todas as peças, como todos os móveis, tudo deveria ser colocado no lugar determinado por Deus. Nada era feito de qualquer maneira. Depois você vai para 1 Reis, capítulo 6. Ali você tem a construção.
do templo por Salomão. Da mesma forma, tudo Salomão fez com cuidado. Depois ele pegou todos os utensílios do tabernáculo, colocou dentro do templo, tudo foi colocado com o mais nobre cuidado. Sabe o que aconteceu, irmãos? Babilônia veio, pegou todos aqueles móveis, todos aqueles utensílios, e colocou num templo pagão. Está vendo, irmãos? O que eram aqueles materiais? O que eram cada uma dessas peças? O que elas falavam? Falavam de Cristo. Como é que Cristo está sendo pregado hoje, irmãos? Você vê como eles falam da pessoa de Cristo, falam de deboche, falam com desprezo, eles não falam quem Ele é, eles não falam desse rei que vai voltar, tratam Ele da maneira mais vil, eles estão tomando o lugar dEle, estão se colocando sobre a igreja como se eles mesmos fossem os cristos dela. Eles pregam a palavra de Deus com arrogância, eles não pregam Ele com temor. Não existe nada, irmãos, nada que seja maior do que Cristo nesse universo, nada. Deus precisou, irmãos, colocar todos aqueles detalhes do tabernáculo para nos falar da grandeza do seu Filho, e tudo que nós sabemos ainda não corresponde a 0,00001% de tudo que Ele é, e passaremos toda a eternidade e não vamos chegar ao final dele. E foi isso que eles fizeram. Pegaram os utensílios sagrados que apontavam para essa santa e bendita pessoa e colocaram diante de um Deus pagão, o Deus Marduk, que era o Deus da Babilônia. Como que a gente pode ler um capítulo desse, irmãos? De qualquer maneira. Como que nós podemos ler isso aqui e dizer que é história? Como você vai ler um capítulo desse e achar que essa Bíblia não fala? Esse livro fala. Se você tiver um pouquinho de luz do Senhor, você vai ver que essas letras falam, essas frases falam. É impossível você olhar para essa história e dizer assim: apenas estou lendo o final da história de Judá. Esse não é o final da história de Judá, irmãos, é também a história dos nossos dias, como o testemunho de Deus está sendo exposto ao opróbrio. Estão vendo, irmãos, o que eles estão fazendo com a igreja hoje? Se você coloca um show aqui, você coloca um cantor gospel, se você coloca algo que afronta o Senhor, nós não teremos cadeira nem espaço suficiente. Pode fazer reunião 7 dias por semana, 3 vezes ao dia, pregue um Cristo barato, pregue um evangelho maligno, antropocêntrico, pode ter certeza que isso funciona de acordo com os padrões, com a lógica do pensamento desse mundo. Mas diga para as pessoas que Jesus está voltando, que elas arrependam dos seus pecados, as cadeiras ficam vazias, as pessoas te dão as costas, fingem te escutar. Mas nós vemos aqui, irmãos, eles zombavam dos profetas. Precisa ter muita fé ou ser muito louco para crer nesse evangelho. Porque na lógica do mundo esse evangelho não funciona. Só mesmo nós aqui, irmãos. Ou nós somos pessoas de fé e loucos para esse mundo, ou então, irmãos, nós estamos caminhando tão perdido como eles. Olha aqui, diz assim: as abominações que cometeu. As abominações que cometeu. Esse é um outro ponto que a gente precisa ver dos textos que nós lemos, porque essa palavra abominações aqui fala de coisas repugnantes, abomináveis, fala de impiedade. Então você vê tudo isso que esse Jeoaquim cometeu. Sabe o que resultou isso, irmãos? Babilônia. Um outro ponto que eu quero colocar para vocês dos textos que nós lemos. Agora, esse Jeoaquim, com 18 anos de idade, começa a reinar. Agora não é o Joaquim, Jeoaquim. O Joaquim, aliás, me perdoe. Ele começou a reinar. Reinou por apenas
3 meses e 10 dias em Jerusalém. Agora eu quero falar um pouco sobre o reinado dele. Primeiro, fez ele o que era mal perante o Senhor. Segundo, foi levado para a Babilônia. Terceiro, os utensílios mais preciosos da casa de Deus também foram levados para a Babilônia. Então nós vemos aqui como a situação é desagradável, degradante, que revela muito o que a igreja tem se tornado. Eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo hoje não estão compreendendo perfeitamente o que essa mensagem expressa. Essa é a terceira palavra. É importante que você tenha contato com as outras que foram ministradas, porque nós estamos caminhando desde o 1º século. Nós estamos vendo a igreja desde o 1º século. Então hoje eu não fiz introdução nenhuma sobre as palavras que foram ministradas. Talvez isso possa deixar alguns confusos. Mas o que está na minha mente, eu creio que na mente de muitos aqui, são os primeiros estudos, porque nós fomos vendo os desvios da igreja, século após século. Como a igreja, aquela igreja que os apóstolos edificaram para a glória de Cristo, ela foi, ao longo dos anos, se desviando do seu propósito, perdendo sua identidade. Então, isso é muito importante. Eu encorajo vocês a terem acesso a esse material, para entender melhor o que essa mensagem hoje traduz. Vamos avançar. Vamos falar um pouco agora sobre o Zedequias. Ele foi constituído rei no lugar do Joaquim. A Bíblia diz que ele fez o que era mal perante o Senhor, não se humilhou, isto é, não se submeteu à mensagem de Deus por meio de Jeremias, rebelou-se contra a Babilônia. Então tem um texto aqui, uma palavra aqui no texto que diz assim, que ele obstinou, isto é, ele determinou firmemente em seu coração que ele não se voltaria para o Senhor. É o que fala de Zedequias, aqui a partir do versículo 11. Ele, no versículo 3 diz que ele tanto se obstinou no seu coração, que não se converteu ao Senhor, ele não voltou para o Senhor, ele não se converteu. Irmãos, deixa-me dizer uma coisa para vocês, isso aqui resulta em Babilônia. Sabe da onde espiritualmente falando nós temos a origem de Babilônia? É pela quantidade de pessoas que estão sentadas nos bancos. Quantas pessoas estão se dizendo cristãs sem nunca terem nascido de novo? Irmãos, escute, uma grande parte das pessoas que se dizem cristãs hoje, não é porque você tem uma Bíblia, não é porque você diz, eu passei pelas águas, não é porque você se gaba disso. A grande característica de um cristão não é quantas vezes ele leu a Bíblia, não é quantas Bíblias ele tem em casa, não é se ele foi batizado por aspersão ou por imersão. A grande pergunta é, será que você nasceu de novo? Porque a triste evidência que nós estamos assistindo na nossa geração é uma geração de cristãos que se gabam de serem salvos, porém nunca nasceram de novo. Não existe salvação sem novo nascimento. As pessoas se contentam em ser apenas um religioso, e é fácil você ver se uma pessoa nasceu de novo ou não. Uma pessoa que nasceu de novo, ela nasceu da palavra, ela nasceu do Espírito. Uma pessoa que nasceu de novo, ela tem características simples de vida. Primeiro você vai ver, ela ama a palavra de Deus. Você ama a palavra de Deus? Você tem prazer em ler essa palavra? Quando você lê essa palavra, você sente o seu coração bater forte. Quando você lê essa palavra, você sente ela lendo você, ela falando com você. Ou você apenas lê para livrar, limpar, ou por descarrego, ou para aliviar consciência, desencargo de consciência. Ou você lê essa palavra porque você sabe que ela não é um livro, ela te leva a uma palavra viva. Uma pessoa que nunca nasceu de novo, ela trata essa palavra de maneira muito superficial. Uma pessoa que não tem evidência do novo nascimento, você pode perceber, não ama oração, não ama relacionar com Deus. Vamos falar de coisas simples.
Se nós estivermos falando aqui do arroz com feijão na vida espiritual, nós estamos falando disso. Ama a oração, mas não é oração que visa pedir a Deus, visa satisfazer a nossa necessidade. É uma oração que visa satisfazer a vontade de Deus. Uma pessoa que nasceu de novo, ela está comprometida com a vontade de Deus, e não com as suas necessidades. Uma pessoa que tem um novo nascimento, ela tem que amar o fruto do Espírito. Ela não pode viver arraigada a vidas velhas, ou a sua vida velha. Ela tem que viver vida no Espírito, fruto no Espírito. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A grande pergunta é: você pode dizer que tudo se fez novo na sua vida, ou você ainda tem uma vida adâmica velha, que te mantém no cativeiro, que te impede de ter o fruto do Espírito, que te impede de ter vida no Espírito, que te impede a vida de oração, que te impede de amar a palavra? Então, meu irmão, minha irmã, sinto muito, mas eu preciso ser honesto com você. Você não tem conversão. Sabe o que você tem? Religião. E você precisa. Não pense você que você vai chegar diante de Deus um dia e dizer assim: mas eu batizei naquelas águas. Aquelas águas não têm nenhum poder se verdadeiramente você não estiver arrependido. Aquelas águas não vai ter nenhuma realidade espiritual se você não almeja nascer de novo. Se você nunca almejou nascer de novo, ou apenas buscou uma religião para se esconder do inferno, você continua perdido. Mas eu já li a Bíblia, continua perdido. Continua perdido. Continua, mas eu vou às reuniões da igreja, continua perdido, pode vir quantas vezes quiser. Continua perdido. Novo nascimento é muito maior do que isto. Uma pessoa que nasceu de novo, ela não vai à reunião da igreja por ir, ela tem prazer. Como o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso era lá no Antigo Testamento, quando a realidade da casa de Deus era um prédio de paredes. Hoje a realidade da casa de Deus é muito maior do que aquela realidade do Antigo Testamento. A casa de Deus é a reunião do seu povo, o lugar onde os céus e a terra se encontram. Ah, irmãos, por esse assunto nós passaríamos boa parte ainda dessa noite. Mas que seja suficiente para Deus falar a mim e a você. Não é porque os seus pais são cristãos, não é porque o seu cônjuge é cristão, porque a Bíblia diz que na vinda do Senhor, um será levado, outro será deixado, muitos ficarão e outros irão. Triste isso, irmãos. Muitos filhos ficarão e seus pais irão. Muitos pais ficarão, seus filhos irão. Muitas esposas irão e os seus esposos ficarão. E vice-versa. Porque novo nascimento não é porque você nasceu no lar cristão. Novo nascimento é uma realidade pessoal que você precisa ter, onde isso envolve arrependimento de pecados, onde envolve deixar uma vida velha. Você pode, e é possível, é claro que sim, mesmo depois de ter nascido de novo, você pode falhar, mas uma coisa você vai ter: você tem a certeza do poder do sangue de Jesus e um coração que se arrepende diante de Deus e que busca santificação. Uma pessoa que não nasceu de novo, ela nunca busca santificação. Uma pessoa que não nasceu de novo, é mais fácil ela confiar na sua justiça do que na justiça de Deus. Irmãos, é com muita tristeza eu digo para vocês, vivemos uma geração onde existem muitas pessoas perdidas por causa dessa Babilônia, que destrói os nossos filhos, destrói os velhos. Eles têm um coração babilônico, estão mortos dentro da casa de Deus. Dentro da realidade da vida da igreja, existem muitas pessoas que ainda não nasceram de novo. Então sua Bíblia não vai te salvar. O batismo para você foi ritual e não realidade espiritual. Busque urgentemente. Irmãos, eu falo para vocês aqui no temor do Senhor, debaixo das mãos do Senhor, busque urgentemente o Senhor e arrependa-se diante dele e busque a realidade desse novo nascimento para a tua vida, senão você vai perecer no lago de fogo do inferno.
Veja mais, irmãos, versículos 14 e 15. Versículos 14 e 15. Diz assim: todos os chefes dos sacerdotes e o povo estavam corrompidos, e assim também corromperam a casa de Deus. Que texto é esse, irmãos? É de esmagar o nosso coração. Vou parar por aqui, porque existem 6 frases que nos permitem ver com mais profundidade o que significa isso. Todo o povo, todos os sacerdotes estavam corrompidos, e eles corromperam a casa de Deus. Isto resulta em Babilônia. Babilônia é o resultado dessa corrupção. São aqueles que ministram a palavra de Deus, são corruptos, e o povo também é corrupto, e toda essa corrupção geral produz Babilônia. Babilônia é isso, irmãos, essa corrupção geral, generalizada, entre aqueles que ministram, os que são ministrados, os que têm um serviço na casa do Senhor, todos corrompidos. Deixe-me colocar 6 frases aqui. Estão aqui nos versículos 14 e 15. Diz assim: aumentava mais e mais as transgressões. Eu não sei qual é a versão que você está usando. Essa aqui é atualizada. Aumentava mais e mais as transgressões. Essa frase toda aqui que eu citei, em Números capítulo 5, versículo 6, você encontra a melhor tradução desta frase no texto original hebraico: ofendendo ao Senhor. É interessante, se você busca no hebraico essa frase aqui, essa frase que você vai ver aqui, observe, vamos estudar aqui os versículos 14 e 15. Vamos ler novamente os versículos 14 e 15. E também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadeceram do seu povo e da sua própria morada. Versículo 16 ainda: e eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam a palavra de Deus e mofavam dos seus profetas. Então, até o versículo 16. Agora veja aqui, irmãos, por favor. Aumentava mais e mais as transgressões. Quando você busca o sentido desta frase no hebraico, a melhor tradução está em Números capítulo 5, versículo 6, você vai encontrar essa frase, em Números 5, 6. Ofendendo ao Senhor. Sabe o que esse povo estava fazendo? Ofendendo ao Senhor. Tudo que eles faziam, ofendiam o Senhor. Irmãos, por isso que o nosso culto não pode ser feito de qualquer maneira. Não é entretenimento, não é passatempo. Partir o pão não é passatempo, cantar não é passatempo. Seja lá o que for, não pode ser feito de qualquer maneira. Porque tudo que fazemos, irmãos, é para aquele que é santo, aquele que é sério, aquele ao qual um dia todos nós vamos comparecer e dar conta de tudo, um a um, de todas as coisas. Olha outra frase: segundo todas as abominações. Esta frase também, a tradução dela significa coisa repugnante e abominável. Então tudo que eles faziam que ofendia o Senhor era segundo o sentido aqui, eram coisas repugnantes, abomináveis. Terceira frase: contaminaram a casa do Senhor. A palavra contaminar aqui é poluir, corromper, com imoralidades e com idolatria. Imoralidade é um problema sério de caráter. Idolatria é viver de substituto, é tudo aquilo que na nossa vida toma e rouba o lugar de Cristo. Outra frase, irmãos: zombavam dos mensageiros. Olha essa palavra, zombavam. Essa palavra é muito interessante, irmãos, que ela é única em todo o Antigo Testamento. Se você estudar essa palavra zombavam aqui no texto original hebraico, você vai descobrir que esta é uma palavra
única em todo o Antigo Testamento. Sabe o que significa? Brincar. Brincar. Não levar a sério aqueles que pregam a palavra de Deus. Esta é a versão correta. Não levar a sério aqueles que pregam a palavra de Deus. A quinta frase: desprezavam as palavras de Deus. Então a frase anterior já nos diz tudo. A ideia aqui é de menosprezo. Um texto que pode nos ajudar a entender, ou aprofundar, ou amplificar mais essa frase, está em Gênesis, o capítulo 25, versículo 34, quando diz que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Desprezou. A primogenitura era uma bênção espiritual, era uma bênção divina, que os patriarcas, que representavam o testemunho de Deus na terra, concediam aos seus filhos primogênitos. Eles tinham o direito do sacerdócio, eles tinham o direito da porção dobrada da terra. Estes primogênitos, eles eram como os reis. Então, nós temos aqui o significado de rei, do sacerdote e da porção dobrada. E Esaú, ele desprezou essa bênção espiritual, porque na constituição do propósito eterno de Deus sobre o seu povo, essa bênção era muito importante, muito importante, e Esaú desprezou uma bênção espiritual. Este é o sentido aqui, este é o sentido de desprezar a palavra de Deus. Irmãos, Deus leva a sério quando nós desprezamos a sua palavra, mesmo que ela esteja sendo ministrada pelo irmão pequeno, que a gente julgue pequeno, pelo irmão que nós julgamos que, esse irmão não é de muita coisa, não é de muita envergadura espiritual, esse irmão aí, ele não é um irmão de grandes experiências espiritual, não é um irmão de grande conhecimento. Nunca despreze a palavra de Deus, que seja ministrada por uma criança, que Deus ordene a você, nunca despreze, porque Deus leva a sério isso. Eles estavam desprezando a palavra de Deus ministrada pelo profeta, ou pelos profetas, especialmente Jeremias, que é deste contexto. Agora, vamos para a sexta frase: mofavam dos seus profetas. Uma palavra diferente para nós, mofavam. Este é um termo hebraico, ou um termo que vem do hebraico, e ocorre 2 vezes, somente no Antigo Testamento. Essa palavra mofavam está em algumas versões da Bíblia. Mofavam. Ocorre 2 vezes em todo o Novo Testamento. A primeira vez está em Gênesis, capítulo 27, versículo 1. E lá você vai encontrar a palavra zombador. Zombador. Então eles zombavam dos profetas. Triste isso, irmãos. Triste. E qual é o resultado então de tudo isso? Deixe-me terminar com 2 pontos só. O resultado de tudo isso, irmãos, é que Babilônia veio e levou todos os tesouros da casa do Senhor. Meus irmãos e irmãs, essa frase, tesouros da casa do Senhor, é o que está aqui, é o que nós vemos aqui. Olha o versículo 18: todos os utensílios da casa do Senhor, grandes, pequenos. Olha o final do versículo 18: tudo levou para a Babilônia. Está vendo? Tudo. Olha o versículo 19: queimaram a casa do Senhor, derribaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios, queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Mas eu quero que você se detenha nessa frase: todos os tesouros da casa do Senhor. Sabe quantas vezes ocorre essa frase, os tesouros da casa do Senhor? 17 vezes no Antigo Testamento. Esta é a última menção aqui. Reflita sobre isto. A última vez que a Bíblia menciona os tesouros da casa do Senhor é aqui neste capítulo. Não é de esmagar o nosso coração esse capítulo, irmãos? Não é de nos deixar impressionados? É a última vez. E
o que espiritualmente essa frase, os tesouros da casa do Senhor, nos fala? Nos fala das insondáveis riquezas de Cristo Jesus. O que significa, irmãos, quando Babilônia vem e usurpa e toma o lugar da casa de Deus, porque o objetivo da Babilônia é isso, destruir a identidade do testemunho da igreja, destruir os nossos jovens, nossos filhos. É quando nós passamos a fazer essa concessão maligna com esse sistema perverso, que alguns chamam isso até de igreja. Isso não é igreja, é Babilônia. O Espírito é o mesmo, vem para destruir, vem para matar, vem para roubar, e fica lá uma instituição vazia, sem vida, pregando o Senhor. Pregar o Senhor sem vida não quer dizer nada. Converter pessoas à denominação não quer dizer nada, elas continuam cegas e perdidas, como aqueles que caminham a passos largos para o inferno. Estão vendo, irmãos? Foi o que aconteceu. Foi justamente o que aconteceu aqui. Por isso que você vê uma geração tão pobre da palavra de Deus, uma geração tão vazia. Pessoas estão perdendo a fome pela palavra, a sede pela palavra, o desejo pela palavra. Se você se perguntar assim, irmãos, onde é que se encontra o livro de Amós? Não sabe se está nem na Bíblia. Já leu as profecias de Naum, ou a profecia de Naum? Naum, o que é isso? Conhece a mensagem de Abacuque? Porque nós somos uma geração pobre, biblicamente pobre, enfeitiçada pelos valores deste mundo. Meus irmãos, isso tem que ser pessoal. Judas andou com Jesus 3 anos e 6 meses, dia e noite, vivia com o Senhor, dormia junto com o Senhor. Onde o Senhor dormia, Judas dormia, mas Judas não quis, Judas não ouviu. Então não adianta nós estarmos juntos aqui, não adianta, se muitos não querem ouvir, nós temos que ouvir, porque quem está falando é o Senhor, não é homem nenhum, é o Senhor. E Ele vem para buscar a sua igreja, irmãos. Se muitos de nós queremos ser como Judas, primeiro desprezamos o Senhor, depois o entregamos a qualquer preço. Primeiro desprezamos sua palavra, desprezamos sua comunhão, desprezamos sua presença, depois Ele não vale nada para nós, a não ser aquilo que possa existir para satisfazer só o nosso coração. Foi o que Judas fez de Jesus, e é o que essa Babilônia tem feito dele. E muitos cristãos têm esse coração babilônico, muitos que se dizem cristãos. Que tristeza, irmãos, que tragédia. Isso aqui, esse capítulo é uma tragédia. Esse capítulo é profético, porque ele nos fala de Babilônia. Observe isso, irmãos. Outro ponto, e aqui eu quero terminar. Olha o significado do nome de cada um desses reis. Jeoacás, Deus tomou, Deus vestiu. Lindo significado de Jeoacás, Deus vestiu. É como se Deus tivesse tomado alguém e o tomado completamente, fosse sua roupagem. Isso significa Jeoacás. E Eliaquim, elevado por Deus, alguém que Deus eleva, coloca alto para que todo mundo possa ver, alguém que Deus coloca acima dos perigos, alguém que Deus coloca acima de tudo, alguém que Deus tem como primazia. Isso significa Eliaquim, elevado por Deus. Joaquim, aquele que Deus levanta, aquele que Deus coloca, aquele que é colocado por Deus, aquele que Deus estabelece para ele, coloca para ele, aquele que é levantado. Isso significa Joaquim. E Joaquim também tem o mesmo sentido, estabelecido por Deus, ou Deus estabelece. Deus estabelece, mesma coisa, Deus coloca. E os Edequias, Deus é justo. Então você vê o significado dos nomes deles, tão bonito, nomes com um grande significado espiritual, porém eles não tinham realidade espiritual. Eram homens que não tinham realidade espiritual. Justamente isso, irmãos. Você vê nome
igreja disso, igreja daquilo, A isso, B isso, C isso, tudo com o nome de Deus, tudo parecendo que é para Deus, mas não tem realidade. O que está em Sardes tem nome que vive, mas está morto. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos preserve para ser o seu testemunho nessa cidade, onde quer que nós vivemos. Que o Senhor nos guarde, irmãos, como Ele guardou Filadélfia, embora tendes pouca força, mas não negastes o meu nome. O Senhor diz assim: eu tenho uma porta aberta diante de ti. Filadélfia tinha uma porta aberta, Laodiceia tinha uma porta fechada. Irmãos, que o Senhor mantenha uma porta aberta sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude, que nós não venhamos perecer com tudo que temos ouvido e temos recebido do Senhor. Que a misericórdia do Senhor venha nos inundar, venha jorrar sobre nós, que nós possamos voltar para os nossos lares e poder dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor é perseverante, o Senhor é misericordioso, o Senhor tem enviado a Tua palavra para nos curar, para nos restaurar, e quem sabe para muitos nesta noite, para os salvar. Que o Senhor te salve nessa noite, que o Senhor traga salvação ao teu coração nessa noite, que o Senhor te cure, que o Senhor te restaure, que o Senhor nos abençoe, irmãos. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Bendito é o teu nome para sempre, Senhor. Um dia nós saberemos o grande significado destas noites que temos passado aos teus pés. Um dia nós veremos o resultado de tudo isso, Senhor, e que seja para a glória do teu nome, Senhor. Senhor, que nós não sejamos como estes aqui, que a tua palavra diz que zombavam dos teus profetas, menosprezavam a tua palavra. Senhor, que não haja neste lugar, nessa noite, nenhuma pessoa que menospreze o teu falar. Senhor, nós não queremos ofender a tua face, nós queremos abraçar a tua misericórdia nesta noite, Senhor. Pedimos ao Senhor que nos ajude a abraçar a tua misericórdia, a tua justiça. O Senhor tem estabelecido o teu povo, o Senhor tem levantado o teu povo, o Senhor tem chamado a tua igreja nesse tempo. Senhor, nós queremos ouvir a voz do nosso grande e supremo pastor. Guia-nos às tuas águas, guia-nos ao teu descanso. Oh Senhor, nós queremos sentar na tua mesa, queremos comer com o Senhor, queremos ceiar com o Senhor. Mantenha a tua porta aberta sobre nós, ó Deus. Nós te clamamos nesta noite, pelo bendito e santo nome do teu Filho Jesus. Amém.